Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. Já estamos quase no final do ano, mas sempre tem algum assunto, alguma pessoa inspiradora aqui para a gente conversar e trazer coisas novas aqui para a gente. Hoje a temática, a gente, vai ser gestão. E para falar sobre essa temática, eu trouxe um professor aqui, meu professor Kleber de Nóbrega aqui, um amigo antigo aqui, né, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas questões tão importantes, e vai falar sobre um livro que ele está também fazendo, que fez o lançamento há pouco tempo, né, e o professor Kleber, antes dele dar um oi aqui para a gente, né, ele é consultor, pesquisador e autor de diversos livros, né, também integrante da Academia Brasileira da Qualidade, doutor em Engenharia de Produção e mestre em Produção. Seja muito bem-vindo, professor Kleber, ao programa As Pessoas Inspiram. Olá, Eliane, e olá, audiência, né, do programa. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho, né, de conhecimento aí sobre gestão, principalmente aproveitando esse momento em que nós fizemos recentemente o lançamento do livro O ABC da Gestão. Eu sou um fã do programa e praticamente de tudo que a Eliane faz, porque ela tem essa capacidade, né, de disseminar o conhecimento, muitas vezes científico, para as pessoas usarem no seu dia a dia e resolverem problemas e alcançarem melhores resultados em tudo que fazem. Ai, muito obrigada aí, professor. E o professor já veio aqui outra vez, né? Quem acompanha aqui o nosso programa já viu o rostinho dele aqui, né? E sempre com muitas provocações aqui interessantes, né? Mas, professor, olha só, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho, né? O senhor está hoje no Rio Grande do Norte, não sei se vocês lembram, né? O professor mora aí, né? E ele vem se dedicando, né, a essas questões de gestão, de servir dentro das organizações e tudo mais. E para iniciar, eu queria que o senhor comentasse, assim, primeiro, qual é esse conceito, o que é ser gestor na sua visão? É interessante. Eu gosto de usar uma definição, Eliane, do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, que cunhou a seguinte definição: gestão é alcançar resultados através de e com pessoas. Então, assim, gestor é o quê? É o cara que faz isso acontecer, né? Gestor é a pessoa que alcança resultados ou que faz os resultados acontecerem através das pessoas com quem trabalha. E, nesse sentido, eu já trago um conceito que é: o gestor, ele não faz. O gestor, ele faz com que as pessoas fazem, né? Então, ele faz acontecer as coisas. E, nesse sentido, trazer sempre aquele exemplo de que, olha, um bom técnico de futebol, um bom técnico de vôlei, de basquetebol, qualquer esporte que seja, ele faz tudo, menos uma coisa: chutar a bola, pegar a bola, arremessar a bola. Por quê? Porque todo o trabalho dele está no sentido de planejar e fazer com que sua equipe alcance os resultados. Agora, ele fica ali do lado, né, monitorando, acompanhando, né, e dando ali algumas diretrizes para a equipe fazer acontecer. Então, eu vejo que é a melhor maneira, Eliane, de a gente definir o trabalho de um gestor. Muito bem. E, professor, o senhor que está sempre envolvido nessa parte de consultoria, de estar dentro das organizações, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse contexto da gestão. Como é que o senhor enxerga esse contexto da gestão aqui no Brasil ou no exterior, as experiências que o senhor teve com essa temática? Tá. Então, tem uma frase que também, com frequência, eu cito, que é o seguinte: todos nós somos gestores. Todos nós somos gestores. Existem, de maneira geral, duas grandes maneiras de qualquer pessoa trabalhar: um engenheiro, um arquiteto, um médico, um psicólogo, um jornalista, que é o trabalho técnico que nós fazemos e o trabalho gerencial. Então, o jornalista, quando está fazendo uma reportagem, ele está fazendo um trabalho técnico, ele fez toda a formação dele para executar bem aquilo. O engenheiro, quando está
executando um projeto, desenvolvendo um projeto, ele está no trabalho técnico. Um médico, quando está num consultório médico ou numa cirurgia, ele está executando um trabalho técnico. Muito bem. O que acontece? Mais cedo ou mais tarde, todos nós, eu dei só 3 exemplos, pode ser com qualquer especialidade, você monta um negócio, você monta uma clínica, você monta um escritório, você monta uma pequena empresa, ou você está trabalhando numa empresa, numa organização maior, e você acaba assumindo a função de supervisor ou de gerente. E é nessa hora, Eliane, que a pessoa sente que, opa, mas espera aí, eu sou um contador muito bom, né? Eu sei fazer tudo em contabilidade, mas eu vou agora ter que gerenciar. E a formação de gestão é uma coisa, é algo que normalmente as pessoas que fazem a administração ou alguns outros cursos, tipo engenharia de produção, ou seja, quando você me apresentou, falou do doutorado em engenharia de produção, é uma formação que tem um pouco mais disso aí, mas em geral as pessoas não têm essa formação. E aí ele vai assumir um cargo gerencial, seja gerente, coordenador, diretor, e aí ele vai ter que correr atrás desse conhecimento. Isso é quando você me pergunta assim sobre como que está isso no mundo, de maneira geral, os programas de qualidade total lá da década de 80, 90 mostraram isso às pessoas no mundo inteiro. E aí as pessoas passaram a descobrir que precisavam fazer gestão. Ora, mas o Peter Drucker já falou aquilo lá em 1950, 60. A administração é um curso tão antigo. Sim, mas de maneira geral, as pessoas não têm essa formação na sua graduação e vão complementar através de uma especialização, através de um MBA, ou mesmo, né, de alguns cursos menores, e é exatamente nesse sentido que a gente fez a proposição do livro ABC da Gestão, né? Então, assim, de maneira geral, fazer gestão é alcançar resultados, e quando você está numa empresa privada, gerenciando despesas e receitas. Então, você tem que fazer bem feito, você entrega qualidade, você entrega resultados para os seus clientes, mas você tem que fazer a gestão dos recursos, afinal de contas, ninguém bota um negócio novo, ninguém investe num negócio novo para perder dinheiro. Então, a gestão está se tornando cada vez mais, já é, e está se tornando cada vez mais algo necessário em todas as partes do mundo, de maneira que as pessoas possam, principalmente, não somente mais fazer o melhor serviço ou entregar o melhor produto, mas fazer isso de maneira que você tenha produtividade e você tenha custo baixo, para você ter retorno do seu investimento. Uhum. E é interessante, professor, quando o senhor traz essa questão da gestão, né? Eu acho que essa temática ela é super relevante, né? Pelas experiências que eu também tenho encontrado com empresas pequenas, principalmente com empresas pequenas, empresas que às vezes acabam não olhando para isso com tanto carinho, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de a gente hoje estar falando muito sobre sustentabilidade, sobre esses novos modelos de gerar recursos dentro das nossas organizações, porque tem uma diferença muito grande, né? De como a gente gera o recurso de forma realmente ética, sustentável e tudo mais. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa conexão com essas pautas, né, que são pertinentes hoje com relação à gestão, sustentabilidade, novos modelos. É muito interessante e assim, olha, está cada vez mais difícil a gente fazer gestão, porque como na resposta anterior que eu dei, se você está entregando um produto ou um serviço com qualidade, no sentido de que satisfaz os seus clientes, eles vão retornar, vão comprar, vão continuar comprando, ok, bacana, você vai ter retenção de clientes. E se você gerencia os recursos que você está investindo, e aí são as despesas ou os custos e as receitas de cliente, ok, bacana. Só que aí vem os desafios, né? O chamado mundo VUCA, complexo, volátil, incerto, complexo e ambíguo, está trazendo cada vez mais desafios. Então, a sustentabilidade é algo, governança, responsabilidade social, gestão ambiental, são todos desafios que estão fazendo com que as empresas tenham que, não basta simplesmente você entregar um produto ou um serviço e você ter retorno de investimento. Você precisa ter um negócio sustentável, você precisa estar prestando serviço à sociedade. E aí vem, né, por exemplo, o ESG, a governança e a questão ambiental também, e o social,
né, que antigamente você não tinha as preocupações que a gente tem com o politicamente correto, no sentido de respeito às pessoas. Você tem que olhar hoje para muito mais questões a você gerenciar no seu negócio do que meramente, né, um produto ou um serviço que traga rentabilidade para o negócio. E, então, esse livro nosso, ele não vai entrar nesses aspectos aí, porque já são aspectos mais profundos, como a ideia mesmo é do ABC, né? Mas a gente tem algumas outras coisas programadas para mais adiante, para entrar também nessas searas. Legal, legal. E, professor, olha só, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse livro, então, né? Eu queria, vou falar aqui, o nome do livro é ABC da Gestão, Gestão Eficaz, Simples e Ágil, tá? Quando eu comecei a ler e folhear ali a questão dos livros, né, as páginas que o senhor escreveu, ele foi escrito também como uma coautoria do Luiz Eduardo Salles, né? Depois o senhor pode comentar. Enfim, me pareceu, assim, muito dessa questão de trazer essa pauta, né? Para mais pessoas, né? Para as pessoas, para todo tipo de profissão. E uma outra coisa que me veio agora também é essa questão da gente ter que olhar para si, né? Às vezes a gente cai numa posição, tem um chapéu dentro da nossa organização, de uma organização de terceiros, né? Onde a gente tem que ser gestor, mas eu não sei como ser gestor, então tem que me aperfeiçoar, e eu acho que o seu livro ele é muito eficiente nesse sentido. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa inspiração aí da escrita, dessa forma de escrita do livro. Legal, muito bom. Então, o livro, a gente até usa um mantra, que o livro é o CPF do gestor, né? O que é o CPF? São conceitos, princípios e ferramentas. E aí, quando o livro ele é escrito a 4 mãos, né? Porque a concepção inicial foi eu que fiz, mas aí eu trouxe o Luiz Eduardo para fazer a complementação. E assim, olha, Eliane, é muito mais gostoso escrever um livro a 4 mãos, né, do que a 2. Porque quando a gente escreve sozinho, você sempre fica com aquela história, mas será que está bom? Será que está claro? E etc. E aí, fazendo a 4 mãos, foi muito bacana. Então, o Luiz Eduardo, primeiro que eu fiz a proposta do conteúdo, né, o mapa mental do livro, que é o índice, e daí ele disse, mas espera aí, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Então, assim, só aí eu digo, opa, que isso aqui vai longe. Depois, a ideia do conceito simples, gestão, né, de forma simples, ágil e eficaz. Simples, porque a ideia é conceitos, princípios e ferramentas simples. Gente, existem mais de 600, né, ferramentas de gestão que você pode utilizar. Só que a gente procurou condensar naquelas que são as fundamentais, e aí vem um complemento, conceitos básicos, princípios fundamentais e ferramentas essenciais. Então, o livro não é gestão de A a Z. Então, ele não é completo, ele não traz todos os conceitos e as ferramentas para você fazer gestão em todo e qualquer negócio. Ele traz aquilo que é essencial para você fazer e fazer bem feito. Então, foi uma contribuição também, né, dessa conversa que a gente foi tendo. E aí teve uma coisa que foi magistral, e essa foi contribuição do coautor. Ele disse, mas espera aí, onde é que a gente quer chegar com o livro? Então, a gente usou o conceito de estratégia de serviço, Eliane. Fizemos persona do livro, relacionamos as dores, né, que as pessoas, que o livro vai atender, isso está no primeiro capítulo, os ganhos que ele vai também alcançar. E aí foi quando o Luiz Eduardo disse, mas espera aí, qual é a transformação que a gente quer provocar? E aí a gente colocou a matriz de transformação do gestor. Então, assim, ele é um livro fundamentado cientificamente, mas sem a profundidade de um texto científico que eu, quando faço um artigo científico, utilizo. Né? Mas ele tem os caminhos e tem, principalmente, ele tem 2 coisas que são fenomenais. Primeiro, a matriz de transformação do gestor, onde o leitor vai identificar quais são as dores que ele tem hoje e que ele quer resolver em termos de gestão, né? E ele vai relacionar também os ganhos que ele quer alcançar. E a segunda grande ferramenta do livro é o que a gente chama de Canvas de gestão ágil. Nós colocamos um Canvas que tem 10 etapas, 10 subsistemas, parecido com o Business Model Canvas, só que aqui é aplicado exatamente à gestão. Então, ali tem o roteiro. Então, olha que bacana, Eliane. Você tem a matriz de transformação do gestor. Então, o leitor ele vai dizer assim, o que eu quero crescer enquanto gestor,
quais são as transformações que eu quero alcançar, quais são as dificuldades que eu tenho atualmente, que eu quero resolver, e a partir daí ele vai seguindo o Canvas de gestão ágil e vai melhorando a sua capacidade, ele enquanto gestor. O primeiro, aí entrando já um pouquinho em detalhe, a primeira ferramenta que ele vai utilizar é o seguinte: quão gestor eu estou sendo? Né? E lembra que eu falei de que nós temos um trabalho técnico e um trabalho gerencial. Então a ideia será que eu estou sendo um bom gestor? E ele faz uma reflexão sobre isso. A partir daí, começa o processo de transformação. Muito bem. E é muito legal isso, professor, porque com a leitura do livro, assim, o que eu percebi, né, sentimentos meus, assim, é que ele é muito didático, né, então, é um livro super didático, onde o próprio gestor que vai adquirir o conhecimento, ele pode multiplicar isso para dentro da sua organização, né, porque ele é um livro que tem uma comunicação que dialoga com vários tipos de público, né, um público que talvez não teve essa experiência de ter uma disciplina na universidade ou na sua formação acadêmica que falasse especificamente sobre o assunto, né? Isso foi um ponto que vocês, tipo, isso aqui eu quero fazer, ou ele aconteceu de forma natural, fluida? Como é que foi isso? Tem um pouco, repare, isso aí tem um pouco da minha trajetória de vida. O outro livro, o Falando de Serviços, foi a transformação da minha tese de doutorado num livro, também com ferramentas. Aquele livro tem 34 ferramentas para a pessoa fazer melhor gestão de serviços. Então, a gente trouxe aquele modelo de lá para cá. Né? Tem um provérbio chinês que eu sempre cito, que diz o seguinte: se eu escuto, eu esqueço, se eu leio, eu recordo, se eu pratico, eu aprendo. Então, qual é a ideia? O livro ele traz ferramentas, ele tem 15 ferramentas práticas para que o leitor possa ir colocando aquilo em prática e melhorando a sua capacidade de gestão. Isso desde assuntos de estratégias, mas passando também por objetivos, resultados e coisas ali mais operacionais. Até dicas de como você fazer reuniões mais produtivas, a gente incluiu também no livro, porque lembra que gestão é fazer resultados, alcançar resultados através das pessoas, então ele vai precisar envolver as pessoas também. Então, assim, foi um pouco da trajetória que a gente já tem, mas foi também essa necessidade que hoje, Eliane, as pessoas não têm mais tempo para ler tudo que gostaria e daí depois ficar selecionando aquilo que vai poder alcançar, proporcionar melhores ganhos na vida dela. Então, o livro foi recheado, foi dessa maneira, ele tem 15 ferramentas, além disso, tem o guia de orientação, e detalhe, gente, o livro está na versão digital, eu não sei se eu estou me antecipando, Eliane, mas as coisas estão acontecendo, eu vou falando. Vai lá. O livro, ele tem 15 ferramentas, um guia de orientação para a utilização das ferramentas, além do próprio livro. E algumas pessoas me perguntaram, mas espera aí, e por que esse livro está com um valor tão barato? E a gente disse, olha, porque o que a gente quer é disseminar alcançar o maior número de pessoas que a gente possa fazer com isso. Por isso que quando o livro está na versão digital, né, nós vamos lançar a versão impressa em 2023, mas por enquanto é a versão digital, porque a pessoa baixa as ferramentas e ela usa no computador, no tablet ou no smartphone. Então, as ferramentas, elas estão, por uma questão da plataforma, elas estão feitas em planilha, e aí a pessoa leva para o Excel ou qualquer outra planilha que a pessoa utiliza, ela pode usar na sua vida. Então, o livro tem esse papel, sabe, Eliane, de não ser simplesmente conceitos. Ele traz conceitos, porque conceitos são aquilo que a pessoa precisa saber. Princípios é aquilo que ela precisa colocar em prática no dia a dia dela. São diretrizes, são comportamentos que o gestor deve ter. E tem as ferramentas para ele efetivamente usar aquilo juntamente com a equipe, né, e produzir melhores resultados. Muito bem. E, professor, quanto tempo vocês demoraram para fazer esse livro, né? Conta para a gente como é que foi isso. Olha, o livro, ele tem acho que uns 30% dele vem do meu blog. É o blog klebernobel.com.br. Mas na hora de fazer o livro mesmo, é uma leitura diferente, é uma conversa. A gente procura escrever sempre conversando com o leitor,
Então, nós passamos 4 meses, a partir dos textos iniciais lá do blog, primeiro fazendo aquela concepção do qual vai ser o conteúdo dele, algumas ferramentas delas, aliás, 50% das ferramentas são ferramentas práticas, já validadas, que a gente já usa em termos de consultoria. As outras, a gente fez alguma complementação, algum ajuste de outras ferramentas. Então, assim, o livro mesmo, eu digo para você, olha, ele ficou entre 3 e 4 meses, ele ficou pronto. Agora, ele é fruto de muita experiência, muita vivência, muito laboratório, cursos também que a gente fez ao longo da vida. E a gente estava falando até antes nos bastidores, né, Kleber, que às vezes como é difícil a gente chegar numa comunicação, né, que dialoga com o leitor, que faz essa interação, né, e a gente que vem do mundo acadêmico, né, que é muito, às vezes, formal, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de escrita, né, as pessoas, às vezes, eu tenho que pensar, gente, para quem eu estou escrevendo? Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, isso aí é super importante e eu acho que tem a ver também com essa missão do livro, né, de trazer, de criar essa conexão e trazer essa pauta para mais pessoas, né? O senhor já falou isso antes, mas eu gostaria que o senhor reforçasse isso, porque eu acho que é um ponto muito positivo do livro. E eu gosto de dizer o seguinte, como você, usando palavras que você colocou, ele tem que ter essa simplificação para a gente trazer para o mundo real, né? Então, por exemplo, dando um exemplo, quando eu estou escrevendo um artigo científico, eu escrevo, para falar de produtos, eu escrevo bens e serviços. Quando eu estou escrevendo um livro como esse, ou um artigo no blog, em vez de bens e serviços, eu uso produtos e serviços. Tem uma diferença, né, pequena, porque no dia a dia a gente entende produto como tudo aquilo que é físico, uma garrafinha como essa daqui. E o que não é isso é serviço. Mas se eu escrever isso num texto científico, talvez o meu artigo não vai ser aprovado. Além disso, aquele rigor que a gente tem nas citações, a maneira de você citar. Então, quando a gente escreve um livro como esse daí, se a gente colocar aquele estilo de escrita, a gente talvez vai afastar o leitor. Então, por exemplo, o livro ele tem muita conversa assim, olha, o que é que você pensa sobre isso? Num texto científico a gente nunca faria, né, dessa maneira. Mas o que é que isso provoca, Eliane? Provoca uma conexão com o leitor. Tem um livro do John Maxwell que eu gosto muito, ele diz o seguinte, todos se comunicam, ou muitos se comunicam, poucos se conectam. Então a gente teve muito essa preocupação, né? Brigas e brigas boas, né? Eu e o Luiz Eduardo, no sentido assim de que, não, mas eu quero dizer isso, mas nesse momento você não está se conectando com o leitor, até o uso do você. Né? Então, olha, o que você pensa sobre isso? Aí daqui a pouco eu comecei a fazer isso, aí o Luiz Eduardo chegou e fez, ei, mas espera aí, mas agora tem você demais. Né? E aí ele reduziu um pouquinho essa quantidade desses vocês, né? Para, de novo, a gente também não ficar uma coisa cansativa. Muito bom, muito bom. Professor, olha só, eu queria que o senhor deixasse, como é que as pessoas podem adquirir esse livro? O senhor disse que hoje está de forma digital, né? Onde é que as pessoas podem comprá-lo? Tá, olha só, eu vou colocar aqui, Eliane, o link, eu não sei se você consegue depois botar eu coloco. Pronto. Uhum. Mas assim, para facilitar, se eu dei uma entrevista a semana passada na Rádio CBN, e aí, ao vivo, no rádio, aí a jornalista disse, mas professor, como é que as pessoas acessam? Então, a gente, felizmente, tem um link bem fácil, que é assim, ó, abre.ai, aí sem acento, abre.ai, /ABC da gestão. Uhum. Olha só. Simples assim, Eliane. Simples assim. Abre.ai, /ABC da gestão. É uma maneira, né, fácil de acessar, né, o livro. Maravilhoso, maravilhoso. E também, né, eu quis aqui provocar com essa entrevista, né, eu sempre gosto, quando eu começo a ler um livro, eu gosto de saber da pessoa, né, quem foram os autores, que experiências eles já tiveram, né, que o professor já nos trouxe, né, da sua vasta experiência, né, dentro da área, então não é, em que pese ser uma comunicação mais simples, que eu acho que é louvável e é super difícil de fazer, né, ele tem muito conteúdo.
Tem muito recheio por trás disso tudo, né? Então, eu tenho a formação em engenharia de produção, né? Na graduação foi mecânica, mas depois eu fiz a engenharia de produção, mestrado, doutorado, e isso foi me permitindo atuar lá nos anos 90 com qualidade, e depois a gente foi migrando para gestão, aí planejamento estratégico, gestão de processos, gestão de resultados nas empresas. O Luiz Eduardo, ele terminou engenharia mecatrônica na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica da USP. Atualmente ele está fazendo um mestrado na Bélgica, na Universidade de Louvain. E aí, essa foi uma outra qualidade bacana do livro, Eliane. Uma pessoa que tem a metade, um autor que tem a metade da idade do outro autor. Mas isso foi muito bom, porque ele fez, o que eu costumo dizer assim, ele fez a tradução, né, de alguns termos para exatamente um público mais jovem. E algumas pessoas que já acessaram, colegas dele, já deram feedbacks, inclusive, de que o livro está muito bom. O livro eu não falei, o livro tem música, Eliane. Em cada capítulo, a gente colocou um trecho, né, de uma música para resgatar um pouco do lúdico em relação àquele conteúdo que vem ali trazendo. E aí ele estava me dizendo outro dia que um colega dele, que também está fora do país, está em Portugal, disse que adorou. Olha, a melhor parte do livro, depois das ferramentas, foi as músicas que vocês colocaram. Então, ele faz mestrado em ciência de dados, né, o Data Science, nessa Universidade de Louvain, e complementa também isso de trazer o novo e o digital, né, para o livro. Muito bem, que legal, professor. Já estamos aqui nos finalmente da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui. A gente está entrando em 2023, né, com muitas coisas para acontecer. Então, queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo. Legal, bacana. Bom, agradecer a você, né, por mais essa oportunidade aqui de estar trazendo esses conhecimentos. Eu acho que o papel nosso, que fazemos pesquisa e desenvolvimento de conhecimento, é de facilitar a vida das pessoas, facilitando a vida dos gestores, e essa é exatamente a proposta do livro, facilitar a vida dos gestores, porque, gente, a gente não precisa de coisa muito complicada, não. Como diz o ditado, o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, em busca do ótimo não se faz o bom. A proposta do livro é que você faça as coisas bem feitas para você entregar melhores resultados, porque o mundo está precisando disso, o Brasil está precisando disso, e essa é uma contribuição que a gente encontrou para melhorar as vidas das pessoas. E aproveitando essa época de final de ano, que tem muito o lance aí dos presentes, né? Eu faço parte da Academia Brasileira da Qualidade e eu mostrei o livro para alguns colegas e disse, olha, não é um livro para acadêmico. Aí teve um deles que disse assim, mas Kleber, esse livro tudo bem, pode não ser um livro para acadêmico, mas eu posso comprar um livro e dar de presente para uma pessoa que eu goste. Né? Então, que coisa bacana. Você pode aproveitar também esse momento, né, para fazer esse tipo de presentear alguém que você ama, melhorando a gestão dele. Obrigado, Eliane. Sensacional, professor, sensacional. O nosso protagonismo dentro dessa transformação das pessoas, das empresas, né? Acho que é fundamental e é um legado que o senhor tem levado, né? Tem seguido aí na sua trajetória profissional e está de parabéns, né? E comprem o livro, gente, que é um livro super bom. Eu já dei uma espiada nele aqui rapidamente, mas olha, top. Então tá. Gente, agradeço aqui de coração as pessoas que ficaram aqui com a gente nesse momento, ouviram essa aula aqui do professor Kleber, né, e essa indicação super legal aí para a compra do livro, e que em 2023 a gente construa, né, consiga construir coisas muito melhores do que em 2022, né, para a gente realmente buscar aí um futuro melhor para todos, né. Muito obrigada e até a próxima.